Olá, tudo bem? Você já conhece as estruturas de dados em formas de árvores, então chegou o momento de implementarmos em linguagem de programação. Faremos a implementação de uma árvore binária de busca, porém sem nos preocuparmos com o balanceamento. A criação de uma árvore binária é feita através da alocação dinâmica de memória para comportar os nós, utilizando estruturas heterogêneas e fazendo uso de ponteiros. Observe. Vamos inserir os números 5, 3, 6, 4, 1, 2 e 7, nesta ordem. No início não temos árvore, portanto, o ponteiro que referencia o primeiro nó, no caso a raiz, inicia com valor nulo. Para a inserção de cada nó, é reservado um espaço de memória para comportar a estrutura do nó, que deverá conter tanto o número inserido quanto os ponteiros para as subárvores da direita e da esquerda, sempre iniciados com valor nulo, pois todo nó recém-inserido é um nó folha. O primeiro item inserido, no caso o número 5, é eleito a raiz da árvore, e portanto seu endereço é armazenado no ponteiro raiz. A partir daí, são inseridos os próximos números. O próximo item é o número 3. Como ele é menor do que 5, ele será alocado à esquerda do número 5. Então, seu endereço é atribuído ao ponteiro para a esquerda, partindo da estrutura onde está alocado o número 5. A partir daí, os demais elementos vão sendo inseridos respeitando a regra de direita e esquerda, sempre atualizando o ponteiro correspondente. Ao final, temos nossa árvore binária de busca. Sendo assim, para comportar um nó de árvore, a estrutura deverá conter um campo do tipo inteiro para armazenar o número, um campo do tipo ponteiro para struct nó para armazenar o endereço do nó que inicia a subárvore da direita, e outro campo do tipo ponteiro para struct nó para armazenar o endereço do nó que inicia a subárvore da esquerda. E por fim, é necessário um ponteiro do tipo struct nó para armazenar o endereço do nó que inicia a árvore, ou seja, a sua raiz. Agora que você viu como a árvore binária de busca será estruturada em memória, vamos iniciar nossa implementação pela inserção. Vamos lá? Então vamos começar pela criação da estrutura para comportar o nó de árvore binária. O elemento que será cadastrado, que é um número inteiro, um ponteiro para a direita e um ponteiro para a esquerda, e um ponteiro global para o primeiro nó da árvore, que é a raiz. Vamos criar então a função que faz a inserção, começando pela função que solicita o elemento para ser inserido na árvore. Uma variável temporária para armazenar o número, mensagem para o usuário, faça a leitura do número, e aqui viria a chamada para a função que de fato vai inserir o nó na árvore. Então nós vamos criar a função inserir nó, em que ela recebe o inteiro como parâmetro, e ela vai retornar o endereço onde esse número será alocado na árvore. Nós precisaremos de um ponteiro para armazenar o endereço do nó que está sendo alocado. O primeiro passo é alocar o novo nó, e se o nó de fato foi alocado, ele pode ser populado e fazer parte da árvore. Preenchemos o número com o valor que foi passado por parâmetro. Todo novo nó é um nó folha, então eles têm os seus ponteiros direita e esquerda setados como nulo. E agora fazemos a verificação. Se não existir raiz, então esse nó é eleito a raiz. Caso contrário, esse nó precisará fazer parte da árvore. Então, a partir da raiz, percorremos a árvore em níveis, obedecendo a regra de esquerda e direita, até encontrar um nó que tenha disponibilidade para receber o vínculo desse nó que está sendo inserido. Esse processo pode ser feito de forma iterativa ou de forma recursiva. Primeiramente, vamos fazer isso de forma iterativa. Então, assim como na lista encadeada, eu vou criar um ponteiro auxiliar do tipo struct nó para me auxiliar no percurso. Então, a partir da raiz, eu começo o meu processo iterativo. Enquanto auxiliar for diferente de nulo, eu vou percorrendo a árvore. Qual é a regra para o percurso? Se o número que eu estou inserindo é maior ou igual ao número que está armazenado no nó pelo qual eu estou passando, eu vou para a direita. Caso contrário, eu vou para a esquerda. Então, se novo seta n for maior ou igual a auxiliar seta n, eu vou para a direita, mas eu só vou andar para a direita se existir elemento à direita. Senão, eu já vinculo esse número diretamente à direita do nó onde eu estou. Então, se o que está à direita for nulo, eu atribuo o novo para o ponteiro da direita. Caso contrário, eu ando para a direita.
E agora, se o número que eu estou inserindo não for maior ou igual, ou seja, se ele for menor do que o número pelo qual estou passando, então, senão, eu teria que ir para a esquerda. Então, se o que eu tenho à esquerda for igual a nulo, eu já faço o vínculo direto. Caso contrário, eu vou para a esquerda. Só que lembrando que a condição de parada para o meu processo iterativo é auxiliar ser diferente de nulo. Então, a partir do momento que eu faço o vínculo, em qualquer das situações, tanto para a esquerda quanto para a direita, eu preciso atribuir nulo para o meu auxiliar para que ele interrompa o processo iterativo. Ao final do processo, eu retorno o novo, indicando que o nó pode ser alocado. Agora eu posso vir aqui na minha função inserir, criar um ponteiro para receber o retorno, faça a chamada da inserir nó passando o número como parâmetro, e caso o nó tenha sido inserido de fato, eu emito a mensagem para o usuário apresentando o endereço da memória onde o nó foi inserido. Caso contrário, mensagem de erro. Interessante, não é? Como eu comentei, o percurso e vínculo pode ser feito de forma recursiva. Aliás, essa é a forma mais utilizada, uma vez que a estrutura de árvore é por excelência recursiva. Inclusive, certas funcionalidades de manipulação da árvore só podem ser implementadas utilizando recursividade. Vamos criar nossa função recursiva? Então, vou alterar o nome da nossa função inserir nó para inserir nó iterativa. Altero, inclusive, a chamada dela aqui na função inserir. E vou aproveitar para fazer a assinatura da função. E agora vamos criar, então, a função inserir nó recursiva. A função inserir nó recursiva também recebe o número como parâmetro e ela precisa alocar um novo nó. Então, eu crio um ponteiro para armazenar o nó que foi alocado, aloco o novo nó, verifico se o nó foi de fato alocado. Se o nó foi alocado, eu populo o nó. A função recursiva tem que verificar se existe uma raiz, porque se não existe uma raiz, o nó que acabou de ser alocado passa a ser a raiz. Mas, caso já exista uma raiz, significa que existe árvore. Existindo árvore, eu preciso fazer o vínculo desse nó na árvore, de forma recursiva. Então, eu vou criar uma função recursiva, que eu vou chamar de vincular nó, onde eu passo como parâmetro o nó a partir da onde o percurso deve iniciar. Então, eu vou usar o mesmo ponteiro auxiliar e passo também como parâmetro o novo nó que foi alocado. Então, se o elemento que acabou de ser alocado for maior ou igual ao elemento pelo qual eu estou passando, significa que eu tenho um tratamento à direita. Então, da mesma forma, se o nó pelo qual eu estou passando já tem elemento à direita, eu vou ter que andar para a direita. Mas se ele não tem, eu vinculo o novo nó à direita do nó pelo qual eu estou passando. Então, se o que está à direita for igual a nulo, é feito o vínculo direto. Caso contrário, eu vou para a direita, de forma recursiva. Portanto, eu vou vincular o nó, passando como parâmetro o ponteiro da direita e o nó que acabou de ser alocado. Se o número que acabou de ser alocado não for maior ou igual, ou seja, se ele for menor do que o nó pelo qual estou passando, o vínculo vai ser à esquerda. Portanto, eu faço a verificação. Se eu não tenho elemento à esquerda ainda, então eu posso fazer o vínculo direto. Caso contrário, eu vou vincular, ou seja, eu vou fazer a chamada recursiva do vincular nó, passando o nó que está à esquerda e o nó que acabou de ser alocado. Agora eu posso fazer a chamada recursiva do vincular nó, a partir da onde, se a raiz não é nula, significa que eu vou vincular um nó em alguma das subárvores a partir da raiz. Então, vincular nó, e eu passo a raiz como ponteiro inicial para percurso e, evidentemente, o novo nó que acabou de ser alocado. Vou assinar essas duas funções, tanto a inserir nó recursiva, quanto a vincular nó. E aqui eu já poderia fazer a chamada da função inserir. Pronto, agora vamos fazer a depuração do programa. E para demonstrar que tanto o processo iterativo quanto o processo recursivo atendem igualmente à proposta, vamos realizar a inserção com sequências de ambas as formas de vínculo. Mas para ficar mais fácil a chamada das funções, eu fiz algumas alterações estéticas e inseri as chamadas
via menu para ambas as opções. Então, funcionamento do menu você já conhece, eu vou colocar um breakpoint aqui na função inserir, pois a partir daqui nós vamos fazer o teste. De forma iterativa, eu vou inserir o número 5. Então, ele vai entrar nessa função que é inserir nó iterativa, passando 5 como parâmetro. Alocou o novo nó, verificou que houve alocação, então deixa eu colocar aqui no inspetor o novo, agora ele vai popular o nó, e ele verifica, a raiz é nula? Sim, nós não temos árvore ainda. Então, a raiz sendo nula, ele só vai eleger este novo nó como sendo a raiz. Retorna o endereço do nó, está aqui em tela, número 5 inserido com sucesso nesse endereço. Vou dar continuar aqui, teclar algo e inserir. Ainda de forma iterativa, eu vou inserir o número 3. Chamou iterativa, alocou um novo nó, é diferente de nulo, então ele vai poder popular o nó, e ele verifica, a raiz é nula? Dessa vez não, pois nós já temos uma raiz que é o número 5. Então a raiz não é nula, começa o percurso. Auxiliar inicia com a raiz, vou colocar o auxiliar aqui para nós acompanharmos. É diferente de nulo. O número que eu estou inserindo, que é o 3, é maior ou igual ao número que está na posição atual do percurso? Não. 3 não é maior ou igual a 5. Sendo falso, ele vai tentar o vínculo à esquerda. Então aqui está o auxiliar. À esquerda, nós temos nulo, então ele já pode ser vinculado diretamente à esquerda. Esquerda é igual a nulo, vincula à esquerda. Observe que ele jogou o endereço do novo aqui à esquerda do auxiliar, fazendo o vínculo do 3 à esquerda do 5. E ele vai setar o auxiliar como nulo, para que na continuação da iteração ele interrompa o processo e retorne. Continuando, vou inserir o número 6. Desta vez eu vou fazer a chamada da inserção de forma recursiva, 2. E eu vou inserir o número 4. Então agora ele vai fazer a chamada do inserir nó recursiva. Passou o 4 como parâmetro. A função aloca um novo espaço, ela verifica se houve alocação, ela popula o nó, atribui nulo para a direita e esquerda, então até aqui é tudo igual. E ela verifica se a raiz é nula. Não sendo, agora vai fazer o vínculo de forma recursiva, que é através da chamada da vincular nó. O novo nó precisa ser vinculado a partir da raiz. Então vamos lá, F11. Então ele passou o endereço do novo, que é o final 128, e o endereço do auxiliar, que é o final 2D0. Ele faz a verificação, então. 4 é maior ou igual a 5? Não, significa que o 4 terá que estar no subárvore da esquerda. Então vamos lá. E ele verifica quem está à esquerda do auxiliar, ou seja, à esquerda do 5. Vamos abrir aqui. À esquerda do 5 nós temos o 3. Se nós temos alguém, não é nulo. Portanto, ele vai fazer a chamada recursiva da vincular nó, passando o endereço da esquerda, ou seja, passando o endereço do 3. Então, observe que agora ele vai empilhar uma nova chamada da vincular nó, e nessa chamada o auxiliar vale o endereço do 3, e agora ele vai comparar. 4, que é o novo, é maior ou igual a 3? Sim. Sendo maior ou igual a 3, eu teria que ir para a direita desta posição, ou seja, a direita do 3. Sendo nulo, não tem ninguém à direita, eu já posso fazer o vínculo direto. Então ele vai vincular esse novo nó à direita. Acabou de vincular o 4 aqui. Feito isso, terminou a chamada da função, desempilhou, tendo resolvido o vínculo à esquerda do 5, ele desempilha também, e ele retorna o nó que foi inserido. Então observe aqui como que ficou a partir da raiz. O 5 está na raiz, à direita do 5 nós temos o 6, que não tem filhos. À esquerda do 5 nós temos o 3, que tem um filho à direita que é o 4, que acabou de ser inserido, e à esquerda ninguém. Está aí a inserção de nós na árvore. No nosso próximo encontro, iremos realizar os processos de busca e listagem em árvores. Aguardo você. Um forte abraço e até lá!